Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Indulgência tem por título Pela Boca. Aquilo que sai da boca, diz-nos o Evangelho, precisa merecer-nos tratamento especial. As viandas com que o homem muitas vezes ameaça a própria saúde prejudicam apenas a ele mesmo, quando a frase contundente ou o grito de cólera podem alcançar toda uma assembleia de corações, determinando enfermidade e desequilíbrio. É pela boca que vazamos da alma desprevenida os tóxicos da maledicência e é ainda por ela que arrojamos de nosso desespero os espinhos da discórdia que levantam trincheiras sombrias entre irmãos chamados por Jesus a sementeira do amor. É da boca que saltam de nosso sentimento mal conduzido as serpentes invisíveis da calúnia envenenando a vida por onde passam, e é ainda por intermédio dela que operamos o exame insensato das consciências alheias, apresentando julgamentos da esfera exclusiva daquele justo juiz que preferiu a morte na cruz para não nos condenar em toda a extensão de nossas fraquezas. Mas é também pela boca que exteriorizamos a ternura e a compreensão que restauram e fortalecem, e é ainda por ela que externamos a fraternidade que nos imanta uns aos outros à frente da lei. Pela boca que aprendemos a auxiliar os nossos semelhantes, e ainda por ela que clamamos para o céu, suplicando socorro e misericórdia. Vejamos assim o que fazemos da palavra para que a palavra não nos destrua. Mobilizemos nossos valores verbalísticos na exaltação do bem com o esquecimento de todo mal. A língua revela o conteúdo do coração. Saibamos então modular nossa voz na bênção da serenidade e elevar nossa frase sobre o pedestal do amor que nos cabe estender ao próximo. Caridade que não sabe começar pela boca dificilmente se expressará com segurança através das mãos. Entronizemos o verbo respeitoso e digno em nosso campo íntimo e estruturemos nossa frase no santo estímulo ao melhor que possuímos, para que possamos receber dos outros o melhor que possuem e estaremos com Jesus, construindo pela nossa conversação os sólidos alicerces de nossa alegria e de nossa paz. É um texto bastante significativo para a gente, e enquanto a gente estava fazendo a leitura desse texto, a gente estava lembrando do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados que têm puro o coração. A gente vai encontrar um texto que fala sobre pecado por pensamento. E o texto vai estar chamando a atenção nossa de que tudo começa no pensamento, mas quando chega um pensamento até mim, esse pensamento, na grande maioria das vezes, ele está vindo até mim porque a principal forma de comunicação entre os espíritos é através do pensamento. Então pode vir um pensamento que eu não vou encontrar eco nenhum em mim, porque eu não concordo com aquilo, que não vai me chamar a menor atenção. Mas quando me chama a atenção, quando eu abracei a ideia, eu agora passo a assumir a responsabilidade por esse pensamento. E esse pensamento, ele pode apenas ficar no campo do pensamento mesmo, ou ele pode se exteriorizar através de palavras, ou ele pode se exteriorizar através de atitudes. Mas tudo vai começar sempre no pensamento. Então, o texto vem dizer para a gente que tem gente que pensa numa coisa, mas já resiste. O trabalho está sendo feito. Tem gente que o pensamento bate e não encontra eco nenhum. Esse trabalho já está feito. E tem gente que o pensamento bate e encontra um campo vasto nesse, tem todo um trabalho para ser feito ainda para o futuro. A gente já começa a pensar no seguinte, né? Antes de falar da boca, como andam os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos refletem o que eu sou espiritualmente. Daqui a pouco eu vou estar fora desse corpo físico e lá do outro lado não vai ter o recurso da palavra. A palavra é o próprio pensamento. Aqui eu consigo dissimular e esconder os meus pensamentos para aqueles que estão encarnados. É claro, tem as exceções. Estou falando que a pessoa pode até captar, mas não vai saber que está vindo de mim, né? Aqui eu consigo, lá do outro lado eu não consigo dissimular pensamento nenhum. O que eu estou pensando está todo mundo vendo, todo mundo percebendo, e até, vamos colocar aqui, se decepcionando ou
até admirando o pensamento que a gente tem. É a mesma comparação que a gente faz sempre com relação ao uso das redes sociais, que ela revelou o que existe de mais profundo em cada ser. Tem pessoas que todas as vezes que vão fazer uma postagem para a gente só fazem postagem de piadas, ou então cenas de violência, pornografia, e você já de cara já vê o que tem na mente daquela pessoa, né? Porque, como diz lá no texto evangélico, não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai da boca, porque o que sai da boca está dizendo respeito ao que o coração está cheio. E enquanto isso, eu tenho um amigo especial que a figura dele é uma figura daquele hippie ainda, né, dos anos 60, muito barbudo, cabeludo, e na verdade ele só coloca postagens espetaculares, são as melhores postagens que eu gosto de receber, e de uma pessoa que ele se revelou, na verdade, através das redes sociais. É daquilo ali que o coração dele está cheio, né? Surpreendendo até as impressões que a gente tem aqui, materiais, às vezes, né? Que dá uma aparência de desleixo, quando, na verdade, tem um ser humano maravilhoso ali por trás. Mas o que acontece? Chegou no pensamento, saiu pela boca. Por que a gente tem que controlar aquilo que sai da boca? Porque uma vez a gente ouviu também, né, em um dos textos do Emmanuel, que as palavras a gente pode comparar, né, àquela pessoa que, por exemplo, vai para um lugar muito alto, vamos estar aqui no Rio de Janeiro, vai lá visitar o Corcovado, o Cristo Redentor, pegou o bondinho, chegou lá em cima, aquela altura toda, dá mais de 700 metros, né, de altura, e de repente você pica um monte de papel e joga o papel lá de cima. Você nunca mais vai conseguir reunir aquele papel de novo. Porque ele vai se espalhar de uma maneira, vai um para cá, outro para lá, o vento vai levar daqui, você não vai conseguir. E as palavras ditas são exatamente da mesma maneira. Depois que você pronunciou, e agora só vai caber, agora é tentar pedir desculpa e contar com a pessoa se vai aceitar ou não. E se ela não aceitar, você vai ter que aceitar a natureza dela ainda e vai ficar durante algum tempo tentando provar para ela que você não teve a intenção, que foi um ato que estava envolvido de lado emocional, enfim. Mas a gente precisa muito controlar a nossa boca, porque precisa de tratamento especial, porque principalmente aquilo que a gente fala, o grito de cólera, eles ameaçam a própria saúde, prejudica apenas a ele mesmo. Ontem, por exemplo, eu me peguei vendo um jogo de futebol do meu time. Tudo bem, um jogo que tem uma certa importância num contexto de globalização, né? Porque existem campeonatos que são regionais, outro é brasileiro, outro é do continente, tem um que é do mundo todo, então tem esse contexto, tudo bem. Mas tem um determinado momento do jogo que eu proferi algumas palavras e que aquelas palavras me fizeram mal, né? Olha só que coisa interessante, né? Não é nem assim por serem de baixo calão, não. A energia que foi colocada junto com aquelas palavras me fizeram mal, porque cada vez que eu falo uma coisa negativa, pesada, a primeira pessoa que está sendo prejudicada sou eu mesmo. Eu fiquei sentindo as consequências aqui no próprio corpo durante algum tempo. Então é pela boca que vazamos da alma desprevenida os tóxicos da maledicência, e ainda por ela que arrojamos de nosso desespero o espinho da discórdia, que acaba levantando trincheiras, causando essa desarmonia toda. Aí depois ele fala, é da boca que saem serpentes invisíveis de calúnia. Ele vai usar uma linguagem muito poética para dizer para a gente, mas dessa mesma boca a gente pode exteriorizar ternura e compreensão que restauram e fortalece. A gente pode auxiliar os nossos semelhantes. E depois dele fazer essa comparação do que pode sair de bom e de mal, ele fala, vejamos assim o que fazemos da palavra para que a palavra não nos destrua, nem cause mais embaraços daqui para frente. A língua revela o conteúdo do coração, está aqui dizendo o texto. Saibamos então modular a nossa voz. A gente pode falar a mesma coisa de maneiras completamente diferentes. O tom vai dizer a intenção daquilo que está sendo dito. Então, às vezes, não é só as palavras, mas como as palavras estão sendo ditas e emolduradas com que tipo de sentimento. É toda uma disciplina que a gente precisa de
dar uma atenção maior daqui para frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.